Qual foi o dia e o que me fez repensar se eu devia ou não ser terapeuta holística integrativa? Acredite. Eu já passei por momentos em que eu parei para analisar se eu realmente devia seguir ou não com a profissão das terapias holísticas integrativas. E hoje eu quero contar para você o que quase me fez desistir e o que fez com que eu me tornasse persistente nessa caminhada. Porque é muito fácil a gente pensar em desistir, principalmente quando as coisas não estão fluindo, quando algo pontual acontece que nos desafia e a gente fica sem saber o que fazer, perde a autoconfiança e acaba tendo essa tendência de querer largar tudo para fazer outra coisa ou para voltar para o emprego antigo ou mesmo para não atender mais e não atuar na profissão. Vem comigo que a gente vai falar mais sobre isso e eu vou contar duas situações que aconteceram comigo que foram muito marcantes e também o que eu fiz quando eu não tinha clientes, quando acontecia de olhar para minha agenda e as coisas não estarem acontecendo como eu gostaria. Bora lá para a gente falar mais sobre isso hoje. Eu me lembro do dia em que uma colega minha de curso, a gente estava fazendo o curso de psicoterapia reencarnacionista, eu acho, ou algum treinamento aí na área das terapias, ela veio conversar comigo sobre um cliente que ela estava atendendo, com outras terapias que ela fazia massoterapia, trabalhava com florais, se eu não me engano, que era o foco dela, e ela estava fazendo um atendimento para um rapaz que tinha sido cliente meu e que ele estava muito indignado porque ele tinha feito alguns atendimentos comigo, mas ele estava naquela situação de não conseguir tomar algumas decisões e ele achou que a terapia não foi efetiva, não tinha ajudado ele da forma como ele gostaria que tivesse sido. Naquela época, foi no início da minha jornada, eu estava construindo a minha autoconfiança, eu estava aprendendo a trabalhar como terapeuta e para mim, assim, foi um choque, né? Porque eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo que eu não tô de fato ajudando as pessoas dentro do consultório? O que tá acontecendo que as pessoas estão reclamando para outros profissionais e não retornam mais? Então, por ser ainda inexperiente em algumas coisas, por estar começando, eu tive aquela sensação de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu devo continuar? Será que eu devo ser terapeuta mesmo que as pessoas não gostem do meu trabalho ou que aconteça algo? Isso é um sinal de que eu devo ficar? Isso é um sinal de que eu não devo ficar? De que eu não devo ser terapeuta? O que eu faço? Ali foi uma das situações que mexeu bastante comigo. Um tempo depois eu lembro de uma mãe que me ligou porque o filho estava muito diferente em casa, tomando muitas decisões, querendo seguir a própria vida, e isso estava incomodando muito aquela mãe. E ela me ligou e disse: Kátia, eu preciso conversar contigo porque o meu filho tá muito diferente, as coisas não estão indo tão bem quanto eu imaginei. Eu achei que indo pra terapia ele ia me ouvir mais, mas ele não me ouve mais. Ele quer tomar as próprias decisões, tá falando em sair de casa, tá querendo viver a própria vida, onde já se viu. E isso é tudo culpa sua. E aí ela me ameaçou em, de repente, falar com um advogado, processar e tudo mais. Só que eu já era mais madura naquele momento. E durante a ligação, eu lembro que eu tive muita calma pra falar com a mãe daquela pessoa. Conversei com ela, falei, olha, precisamos nós três conversar, eu quero entender o que tá acontecendo, porque ao meu ver, tomar decisões é positivo. O seu filho sair de casa é positivo, porque ele já era adulto, já estava na hora de seguir a própria vida, e eu não vejo que eu fiz nada errado. Então nós precisamos nós três conversarmos, porque eu quero ouvir a sua versão, mas eu quero ouvir a versão do seu filho, e eu quero entender o que eu fiz de errado com isso que aconteceu aí, ou o que tá acontecendo aí entre vocês. Não simplesmente você vir falar comigo por telefone, porque você não veio nem falar cara a cara comigo, e achar que eu estou cometendo algum erro sem que eu entenda o contexto. E aí eu lembro que eu desarmei aquela mãe, e ela... Tá bom, eu vou ver com ele e tal, e a gente volta a conversar. Nunca mais apareceram, né? Nem o filho e nem a mãe apareceram. Até hoje, eu nunca mais falei com eles, né? Lembro que durante a terapia, esse rapaz mudou muito, muita coisa mudou e ele estava muito mais motivado, muito mais feliz com a vida. Então, eu tenho certeza que eu consegui contribuir de alguma forma e que isso incomodou aquela mãe e fez com que ela agisse daquela forma, né? Porque ela estava, na cabeça dela, perdendo o filho pra vida, mas na verdade, mães e pais criam os filhos pra vida, não pra si próprios, né? Então, quem precisava de terapia naquele momento era a própria mãe. Mas eu lembro que depois que eu desliguei o telefone, eu tive 1 minuto de loucura na minha cabeça, assim. Eu pensei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada pra essa pessoa? Será que
realmente eu cometi algum erro como terapeuta. E aí eu lembro que eu fui lá na minha mãe, porque a minha mãe morava na frente do meu espaço, comecei a conversar com ela me acalmou, e ela falou, calma, Kátia, não é bem assim. E aí, como ela falou que talvez ia abrir um processo e tal, né, eu fiquei um pouco assustada. Não, vou abrir um processo contra você e tal. E eu fiquei um pouco assustada com aquilo, mas eu me acalmei, eu falei, eu não tô fazendo nada errado, a profissão é autorregulamentada, essa pessoa não tem nem o que dizer para um advogado para me processar. Eu não fiz nada errado, tá tudo certo. E aí eu fui me acalmando e fui de novo trazendo a minha autoconfiança, a minha serenidade. Voltei pro consultório, peguei as fichas de consulta, comecei a olhar para lembrar a história daquele cliente e realmente ele tinha tido uma transformação muito grande. O trabalho tinha sido muito eficaz, com toda certeza, só que aquilo estava incomodando a mãe do menino. Enfim, foram 2 momentos assim muito marcantes para mim que me fizeram parar tudo e pensar: ei, o que eu tô fazendo? Será que o caminho é esse? Será que não é? Tempos depois, eu fui compreendendo o que realmente aconteceu naquele momento. Com certeza a minha postura naquela época, principalmente na primeira história que eu contei, não era uma postura de alguém que realmente estava disponível para ajudar da forma como eu falo para vocês, porque naquela época eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu estava iniciando, né? Ainda estava insegura com muitas coisas. Não tinha uma Kátia Bazan para me orientar. Eu estava sozinha construindo uma jornada, né? Como terapeuta, como profissional. Então eu realmente entrava no consultório com aquela postura do terapeuta salvador, achando que eu tinha que resolver todos os problemas do cliente, com aquela ideia de que se o cliente saísse insatisfeito, a culpa era minha, a responsabilidade total era minha. E eu ainda não tinha essa consciência que eu digo para vocês terem hoje, de que a responsabilidade não é só do terapeuta. A responsabilidade do terapeuta é se dedicar, se comprometer e fazer um ótimo trabalho. Sim, isso é a responsabilidade do terapeuta. Porém, é de responsabilidade do cliente que ele faça a parte dele, que ele esteja inteiro no processo, que ele também se comprometa. E aí, quando eu fui conversar a fundo com aquela minha amiga terapeuta, a gente chegou à conclusão de que o nosso cliente, né, que era meu e dela, não era comprometido com a terapia. Só queria um carregador de baterias. Queria alguém que só fizesse um reiki, que só fizesse uma massagem, que só aplicasse alguma técnica, queria um floral milagroso, mas não estava tão comprometido em fazer os processos que eram necessários. E aí, quando eu fui olhar as fichas de consulta, eu vi que essa pessoa parou no meio do caminho, não fez a terapia completa, não fez todo o processo que eu tinha sugerido. Ou seja, naquele momento eu me acalmei também, porque eu já comecei a compreender que a responsabilidade não era só minha. E que, aos poucos, a gente precisa ter essa clareza de que nosso papel não é ser salvador, nosso papel é ajudar as pessoas a se ajudarem. Nosso papel é compreender o momento que a pessoa está vivendo junto com ela e orientar para que a pessoa aprenda a tomar suas próprias decisões. E quando a gente se coloca no nosso lugar de terapeuta, a gente evita que situações assim aconteçam, porque a gente se exime daquela certeza de que tudo vai ser flores, porque nós precisamos ser adultos também, gente. Nós precisamos ter compreensão, até falei disso num vídeo esses dias, de que às vezes a pessoa não vai gostar mesmo do nosso trabalho. E tá tudo bem. Você não tem que atuar como terapeuta esperando que todo mundo te aplauda, te elogie e que ache você incrível o tempo inteiro. Precisamos ser adultos e tratar dessas coisas com maturidade, compreendendo que às vezes a gente vai fazer um excelente trabalho, a pessoa vai sair feliz da vida, tudo vai dar certo e às vezes não tanto. Só que se eu sei que eu dei o meu melhor, se eu me preparei, se eu estudei, se eu me capacitei, se eu tô realmente comprometida diariamente com o meu trabalho como terapeuta, eu tenho que ficar tranquila, com a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia na condição que eu tinha. Mas que não tá totalmente na minha mão o controle de tudo. E que às vezes o cliente pode sair insatisfeito. Às vezes ele pode não gostar do processo. Às vezes ele não tá tão afim de se comprometer com a vida dele. E o seu papel não é, desculpa a expressão, mas enfiar a goela abaixo o que você acredita. Você vai trazer as suas dicas, você vai fazer o seu trabalho, vai orientar e a pessoa vai tomar suas decisões. Ela precisa ter essa autonomia e não jogar nas suas costas a responsabilidade que ele tem que ter sobre si mesmo. Então tudo isso eu fui tendo percepção na prática depois, né? Tendo experiência, conhecendo, atuando na área, e eu fui compreendendo isso. Agora, uma outra questão que mexia muito comigo e que quase me fazia desistir da terapia algumas vezes, era o fato de não ter clientes. E eu sei que muitos terapeutas passam por isso. E eu lembro que não ter clientes se tornou uma bênção para mim, não uma maldição, não um problema, e sim a solução de muita coisa. Por quê? Porque eu comecei a ver, primeiro, que eu precisava insistir
insistir mais e ser mais persistente nas coisas que eu tinha me colocado à disposição para fazer. E eu lembro que eu comecei a criar um hábito de todas as vezes, quando eu chegava no espaço e a minha agenda não estava lotada ou eu não tinha clientes na semana, de criar ações de divulgação. Então, quando as coisas não estão acontecendo, você tem que parar alguns instantes para pensar no todo. Pensar qual é a ação de divulgação que você está fazendo, como que você está apresentando o seu trabalho, para quem você está apresentando o seu trabalho. Nós temos que realmente ter essa clareza para compreender quais serão os movimentos que vão ser feitos naquele dia, naquela semana, naquele mês, para que eu possa ter mais clientes. Então, o fato de não ter clientes e ter essa sensação de que tá dando tudo errado, não tá dando nada certo, nada mais era do que um aviso do universo. Kátia, acorda, vamos lá. Vamos se mexer, minha filha. Cliente não vai cair do céu, meu amor. Essas coisas não vão cair do céu. Não é porque você terminou um curso de formação, não é porque você tem um espaço, não é porque você tá pronto para atender que o cliente magicamente vai surgir. Às vezes acontece, tá? De a pessoa sair da formação e começar a atender, mas são raras as situações em que isso acontece. Na maioria das vezes, a gente tem que começar a se assumir como terapeuta, tem que falar para as pessoas que é terapeuta, tem que começar a dizer o que faz, tem que movimentar, tem que se abrir, né? Se colocar disponível para começar os atendimentos, tem que ter esse processo todo acontecendo na prática para que a gente comece a movimentar. Inclusive, para você que precisa blindar a sua autoconfiança, que precisa acreditar no seu trabalho, que quer ter um passo a passo organizado, detalhado, para que você se sinta seguro para fazer os seus atendimentos, dá uma olhadinha no Terapeuta do Zero. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder ver sobre essa oportunidade, ver mais sobre o curso Terapeuta do Zero, que é o meu curso de terapia holística para iniciantes. Ele é um curso destinado para todos os terapeutas que estão iniciando, já tem uma ou outra formação, já tem conhecimento, mas não teve coragem de atender os clientes, ou para aqueles que não têm nenhum curso na área. Se você não tem nenhuma técnica, não tem nenhum curso, não tem nenhuma formação, mas quer começar a estudar para ser terapeuta e quer atender clientes muito em breve, pega o link e olha também, porque esse curso ele é tanto para quem quer iniciar, mas já tem conhecimento, quanto para quem não tem o conhecimento para começar a atender e ser terapeuta holístico profissional, certo? Então dá uma olhadinha aqui que certamente esse curso vai te auxiliar caso você realmente esteja iniciando nessa profissão e queira verdadeiramente atender os primeiros clientes. E então, gente, se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso que eu trouxe aqui para você, eu quero te inspirar e quero que você perceba que não dá para pensar em desistir sem você ter feito tudo. Com isso que eu trouxe no vídeo de hoje, eu quero poder te inspirar para que você verdadeiramente persista, faça tudo e esteja entregue ao seu trabalho como terapeuta antes de pensar em desistir dessa missão, desse propósito de vida que nós temos. Porque muitas vezes a galera me manda mensagem dizendo que quer desistir e quando eu vou a fundo no bate-papo, eu entendo que essa pessoa não fez nem 50% do que ela poderia ter feito. Algumas me dizem, não tenho clientes, vou largar tudo, não tô conseguindo, não tenho clientes, não vou mais ser terapeuta, vou fazer outra coisa. Só que aí vai ver, não faz uma ação de divulgação, não tá fazendo nenhuma movimentação para ter mais clientes, não sabe como estruturar o seu atendimento, não tá se sentindo confiante no processo, não se sente confiante nem com o próprio trabalho, com o próprio atendimento. Por isso também que eu criei o Terapeuta do Zero, justamente para te dar essa confiança, essa segurança para que você consiga estar cara a cara com o cliente e ajudá-lo da melhor forma. Mas o fato é que você não pode pensar em desistir sem persistir e dar 100% de você nisso. Para e pensa. Se você já pensou em desistir, você desistiu por quê? Eu digo que a gente só deve desistir quando tem certeza que deu 100%, esgotou todas as possibilidades, não tem mais nada o que fazer. Beleza, então eu posso pensar em desistir porque eu realmente tentei de tudo, eu fiz tudo o que eu podia. Ou quando uma oportunidade muito melhor surge, que foi o que aconteceu comigo em 2014, 2015, quando eu fui para online. Eu vi uma oportunidade melhor do que o que eu tinha, que era o espaço holístico, que era o atendimento presencial no consultório, e migrei para online, porque eu vi uma oportunidade de expansão maior do meu trabalho e eu senti que esse era o meu caminho. Então eu deixei de atender por um tempo no consultório, fui pro online, comecei a fazer um trabalho com o Top Terapeuta, o Terapeuta do Zero, que nem tinha esse nome ainda, eu chamava de terapeuta de sucesso na época, porque eu vi que eu podia contribuir mais, que eu poderia fazer mais, era uma coisa que eu estava estudando, ninguém falava sobre isso na época, não existia ninguém ajudando terapeutas naquela época, só eu. Então eu vi que eu estava diante de uma oportunidade grande pro meu trabalho. E aí eu me lancei para esse novo caminho. Mas eu digo de carteirinha, gente, até porque eu passei por essas fases que vocês estão passando. Eu já vivi exatamente no lugar que muitos de vocês estão quando pensam em desistir. Não desista, ou melhor, persista e dê tudo de si para que você realmente faça acontecer. Enquanto você não tiver 100% persistente no caminho, no propósito, ou
Se uma oportunidade melhor não surgir, não desista. Continua. Siga em frente. Você pode maratonar muitos dos vídeos que eu tenho no canal para pegar dicas de divulgação, para ter mais confiança, para se colocar nesse movimento aí que eu falei, de realmente estar entregue ao seu trabalho e poder contribuir com a vida das pessoas. Mas siga em frente, continue e não desista tão facilmente, tá certo? E conta comigo, porque eu vou estar sempre por aqui te orientando, te inspirando, te motivando para que você siga a sua missão. Afinal, eu acredito muito que a terapia holística é um caminho que pode ajudar muita gente. Então, eu não vou desistir disso tão fácil. Espero que você também não, tá bom? Beijo no coração, dá uma olhadinha no Terapeuta do Zero se você é um terapeuta iniciante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!